Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda sua paz, que a espiritualidade benfeitora que nos assiste na Casa do Semeador possa derramar bênçãos de muita paz, de muita luz nos lares que nos assistem agora. Que possamos nesse instante nos conectar ao bem maior, ao Pai, para que possamos fazer então a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais da Casa Espírito Semeador, benfeitores queridos, estamos aqui reunidos em nome do Cristo para poder agradecer primeiramente por essa oportunidade, por essa existência tão rica e cheia de tanto amor do Pai por nós. Gostaríamos também de agradecer, Mestre amado, por essa doutrina, por esse cristianismo redivivo. Essa doutrina que dissipa todos os erros, todas as dúvidas, que nos dá o entendimento necessário, que derrama consolações sobre todos nós, o entendimento, a vida futura. Senhor, como temos que lhe agradecer sempre por esse Consolador que está conosco hoje e nos auxilia tanto a fazer a transformação tão necessária, mas principalmente a nos reconhecermos como espíritos imortais, indo nessa jornada maravilhosa rumo ao Pai. Que possamos sentir essas vibrações derramando sobre todos nós. Que os protetores queridos visitem o lar de todos vós, auxiliando em tudo o que vocês necessitarem nesse momento. Fiquemos todos na paz do Cristo, que assim seja. E assim, meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo de hoje, agradecendo, em primeiro lugar, pela participação no terceiro MEAC, Mês Espírita Allan Kardec, externando aí a nossa gratidão de poder celebrar essa homenagem ao nosso codificador querido, a esse codificador que aceitou o desafio de trazer até nós essa doutrina dos Espíritos, que reuniu de forma tão sistemática, tão tranquila e tão bela todo esse conhecimento, que se ocupou de trazer esse conhecimento codificado com uma coerência tão grande. Kardec, o nosso agradecimento, e a Jesus por ter possibilitado essa vinda, esse Espírito da Verdade, que veio presidir o movimento do Espiritismo e nos brindar com a doutrina espírita. Assim, nós vamos então iniciar o nosso estudo, fazendo então esse agradecimento e, claro, fazendo uma pergunta que nós devemos sim fazer quando falamos do cristianismo. O que realmente seria a essência do cristianismo? É difícil de responder essa questão, meus irmãos, porque na verdade, inúmeras passagens do Evangelho de Jesus vão trazer o que seria essa essência. Mas aí nós ficamos pensando, se haveria algo que o identificasse de tal forma que a gente jamais deixaria de identificar naquilo a presença do cristianismo. E aí nós pensamos na passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 46, que é uma belíssima passagem de quando Jesus está ali com seus discípulos, falando a respeito do julgamento final. Essa espécie de juízo que Jesus muitas vezes apresentava naquela linguagem simbólica, mas que é tão importante, meus irmãos, nós termos em vista essas questões, porque Jesus ele apresentava para facilitar, inclusive, o entendimento daquelas pessoas. E aí ele vai trazer aos seus discípulos dizendo que haverá o dia em que o rei irá dizer para os que estão à sua direita e para os que estão à sua esquerda. Para os que estão à direita, o rei vai dizer: vinde a mim todos vós, benditos do meu Pai, herdai o reino que tenho preparado para vós. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste, era estrangeiro e me acolheste. Estive na prisão e vieste a mim.
Assim, meus irmãos, a gente vai ter essa primeira passagem e o que os discípulos vão observar? Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, estrangeiro? Eles vão ficar se questionando. E Jesus vai dizer: Amém, eu vos digo que na medida em que fizestes a qualquer um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. E depois ele vai dizer, o rei, aos que estão à esquerda: Afastai-vos de mim, amaldiçoados, pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, era estrangeiro e não me acolheste, estive na prisão e não me visitaste. E aí ele vai dizer: então, na medida em que não fizestes a cada um desses pequeninos que são os meus irmãos, é a mim que não o fizestes. Então, essa passagem que fala do julgamento, belíssima passagem por final, ela encerra uma importante mensagem que vai tratar do que seria essa essência do cristianismo. Porque, meus irmãos, o que ela traz para nós? A imagem do julgamento que dissemos, né? Um julgamento que, de tão importante essa mensagem se apresenta, que ela foi retratada por vários artistas, né? Seja na área da pintura, né? Como a gente tem na Capela Sistina, através da arte de Michelangelo, seja através da literatura, grandes escritores retrataram esse momento. Também vamos ver isso na música, né? Grandes sinfonias sendo trabalhadas em prol dessa passagem do Cristo. Mas ele vai trazer, gente, sempre essa visão do juízo final, de passar à direita e a passar à esquerda. Mas o que exatamente Jesus estava utilizando essa simbologia? Que tipo de conhecimento estava ali por trás? E aí que a gente vai entender que, na verdade, nós espíritas sabemos que o julgamento verdadeiro que todos nós iremos fazer é o julgamento da nossa consciência. O julgamento da nossa consciência diante dos nossos atos. Porque chegará um momento, que será esse que o Cristo está apresentando, em que estaremos diante do nosso Pai maior. E nesse instante, nós iremos fazer as cobranças necessárias, nós iremos fazer o julgamento dos nossos erros, né? Verificando aquilo que nós podemos consertar em outras vidas, em outras existências, na verdade. E também vamos já ter a noção de quais foram as nossas conquistas. Quer dizer, estaremos ali para entregar ao Pai a nossa colheita. Mas a nossa colheita, ela será de acordo com a nossa semeadura. O que a gente andou plantando, meus irmãos? Será que a gente já tem condição de pensar nisso hoje? Qual é a nossa colheita? O que nós vamos entregar a nosso Pai? Se fosse exatamente esse momento do nosso julgamento? Vamos começar a refletir sobre isso. E claro, o que nós queremos então entregar ao Pai? O que nós queremos, né? Esse sentimento que a gente tem de justiça hoje, ele já está adequado com o entendimento da justiça divina? Qual é o entendimento da justiça divina? A misericórdia. Somos misericordiosos, como o Pai é? Estamos trabalhando essa misericórdia diante de situações difíceis e que inclusive envolvem o nosso próximo? Porque aí sim, esse julgamento será o suficiente para nos mostrar qual é a consciência que nós temos hoje de fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Assim, meus irmãos, só um instante. Isso. Assim, nós vamos entender então o que o Cristo traz para nós nessa belíssima passagem. Precisamos aprender o quanto antes o que é se devotar ao outro, o que é essa abnegação, ter compaixão, ter piedade, saber perdoar, saber compreender as vicissitudes de cada um, as idiosincrasias de cada um. E aí sim, ter essa imagem de estar diante do outro e ver o Cristo. Estar diante de qualquer próximo mais próximo e ver a imagem do irmão maior. Ver Jesus se refletir diante de nós. Ver essa imagem do irmão maior e, nesse sentido, poder matar a sede do sedento,
matar a fome do esfomeado, poder auxiliar o desabrigado, poder auxiliar aquele que está se sentindo estrangeiro, totalmente desconexo da vida, auxiliar aquele que se sente abandonado, auxiliar o doente, seja físico, seja doença de qualquer outra razão. Porque não há diferença, meus irmãos, porque nós somos também esses sedentos da luz. Temos fome de mais amor. Estamos sem o abrigo, muitas vezes, da paz. Estamos nos sentidos doentes da alma, abandonados na tristeza e, principalmente, sem esse entendimento de ser estrangeiro, mas não se sentir distante de ninguém. Então, qual é a diferença? Se eu estou auxiliando o meu próximo, eu poderia estar nessa mesma condição. E eu também apresento essas mesmas circunstâncias. Quer dizer, quando a gente se oferece ao outro, nesse oferecer-se ao outro, eu muitas vezes me curo. Nesse oferecer-se ao outro, eu encontro todas as dificuldades que um dia eu já passei, que eu consegui transformá-las em grandes conquistas morais. Por que não fazer o mesmo pelo nosso irmão, que está diante de nós, na imagem de Jesus Cristo? Então, o cristianismo, nesse sentido, compreendido a partir dessa essência, ele não é simplesmente uma crença. Ele não é simplesmente só filosofia. Ele é muito mais que isso, meus irmãos. Ele é um chamado para nós modificarmos a nossa rota. Ele é uma constante consciência, mudança de consciência. Ele é comportamento. Ele é uma conduta. Ele é tudo aquilo que a gente vai compreender que realmente nos leva a fazer o autoconhecimento. Que é o que Jesus mais tinha intenção de nos mostrar quem somos, porque só assim a gente faz essa verdadeira transformação moral, conhecendo os nossos equívocos, o orgulho que carregamos, o egoísmo que ainda está tão enraizado, para fazer essa transformação tão necessária, meus irmãos. Necessitamos nos conhecer, ao conhecimento de nós mesmos, de que batemos tanto na tecla e que devemos realmente realizar, porque só assim vamos chegar ao cume da verdadeira paz. E aí o cristianismo, ele é essa rota mais segura que a gente vai conseguir ir adiante, a mais justa, a mais misericordiosa. Nesse sentido, quando a gente fala de fazer o bem aos mais pequeninos, conforme Jesus coloca, nos habilita então a um dia servir. Servir como Cristo serviu a cada um de nós quando aqui Ele esteve. De viver realmente esse processo de felicidade, de que nós muitas vezes imaginamos que está somente lá na perfeição. E não, meus irmãos, está agora diante de nós. Estar à direita, né? O que é estar à direita, conforme está na mensagem? É quando a gente já consegue entregar uma colheita cheia de bênçãos, cheia de boas obras. Não que não vamos entregar agora, já temos condições de iniciar esse trabalho. É claro que para chegar na perfeição há uma ainda caminhada, não vamos dizer longa, porque vai depender da nossa vontade. E estar à esquerda, justamente quando a gente não observa a lei divina, justamente quando nós fazemos de conta que está diante de nós são somente palavras. Não, meus irmãos, não são somente palavras, são palavras que se aprofundam nos nossos corações, que se transformam em grandes raízes, para que a gente possa realmente trabalhar essas qualidades morais o quanto antes. Mas aí a gente vai perguntar o que a gente fez dessa mensagem, né? O que a gente fez da mensagem do cristianismo? O que aconteceu? A gente estava preparado para os ensinamentos tão revolucionários que Jesus veio nos apresentar? O que acontece, meus irmãos? Será que a gente estava assim, apto a receber aqueles grandes ensinamentos? E a gente pode responder que, para receber sim, Jesus saberia o exato momento em que a humanidade teria essa maturidade para receber os seus ensinamentos. Mas talvez nós não estivéssemos prontos para internalizar esses conhecimentos. Internalizar é justamente essa vivência que hoje
a partir, por exemplo, da doutrina espírita, nós já temos respostas, nós já temos modos de viver. E aí a gente compreende que talvez fosse necessário que se esperasse, digamos assim, não para fazer o trabalho que o Cristo fez, mas para a gente compreender melhor tudo aquilo que ele disse. Porque Jesus não disse tudo. Ele sabia que a compreensão que se tinha à época era inexplorada, não era apropriada, faltavam muitos conhecimentos. E aí ele vai dizer, então, que isso ficaria para a vida de um Consolador prometido, que é o que vai acontecer, meus irmãos. Que está em João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17. A passagem em que Jesus promete o Consolador prometido, porque ele não havia dito tudo. Que é justamente aquela belíssima passagem em que ele disse: me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, essa passagem, João, deixa muito claro para nós, né? É Jesus assegurando que o Pai, sim, iria enviar um outro Consolador para que ficasse eternamente conosco. Nós não estaríamos abandonados. Mas é interessante que o Cristo nos fala que ele não viria na figura mais de uma individualidade, conforme fora com Moisés, conforme o próprio Cristo. Ele viria, então, através de um código moral. O Espírito da verdade preside o movimento e traz, então, o Consolador. O Consolador que esse código, essa doutrina, esse conhecimento doutrinário que fique eternamente conosco, que possamos consultar sempre, trabalhar sempre nos nossos corações, tendo acesso constantemente a essas mensagens edificantes e que tanto trabalham as nossas almas e os nossos espíritos imortais. Então, o Espírito da Verdade vai trazer, através do Consolador, uma suprema consolação. O próprio Kardec diz, quando ele traz essa passagem de João, que essa suprema consolação daria exatamente a noção do porquê passamos por dificuldades, a causa justa a todas as dores e um objetivo útil a todas essas dores também. Então, com o Espiritismo, nós vamos ter a exata noção do que necessitamos passar. O Consolador agora se abre em uma infinidade de informações, de conhecimentos, de que nós hoje temos condições de colocar em prática. Quer dizer, em 18 de abril de 1857, quando vem a lume o Livro dos Espíritos, a publicação, o lançamento, e nós vamos ter então o início dessa codificação, dessa doutrina. Herculano Pires, na introdução ao Livro dos Espíritos, vai dizer que sobre o Livro dos Espíritos se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita, que é a pedra fundamental do movimento chamado Espiritismo. Então, olha que interessante mesmo, que ele vai dizer que depois nós vamos ter os demais livros da codificação tão importantes quanto, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Céu e o Inferno, que é o Livro dos Médiuns, que é o livro A Gênese, todos trazendo até nós grandes conhecimentos, grandes ensinamentos e retomando o cristianismo na mais pura essência. Então, vai retomar a essência que nós acabamos de mencionar em Mateus, aquela essência de ver a imagem do Cristo refletida no nosso irmão. Então, o Espiritismo vai nos auxiliar a entender por que nós sofremos, por que nós estamos às voltas com tanto sofrimento. É claro que nós temos que compreender aqui que as aflições, quando elas são necessárias para o nosso adiantamento, entendemos como expiação, como prova. Há aquelas que muitas vezes pela nossa imprevidência ou pelo nosso orgulho, nós aumentamos a taxa de sofrimento, de aflição. Aí vai do nosso autoconhecimento para poder não continuar com essa questão aí. Pelo Espiritismo, nós vamos entender o que é o serviço no bem, sem ostentação, indo de fato encontrar as pessoas
na sua verdade, naquilo que elas têm para nos oferecer e não naquilo que imaginamos que elas possam oferecer. O Espiritismo vai nos trazer a fé inabalável no futuro, essa fé no porvir, quer dizer, nós não morremos aqui na matéria, nós continuamos a vida imortal, vamos ter outras existências e seremos um dia esses espíritos puros. E também vai trazer para nós essas minudências da nossa vida cotidiana a partir de uma perspectiva superior, já não uma perspectiva terrena, que muitas vezes traz angústia, traz aquela sensação de que agora o que vai ser. Quer dizer, meus irmãos, aí a gente vai entender que o Espiritismo vai nos mostrar um horizonte de muita paz, de muita esperança, de muito amor, um horizonte que muitas vezes se fechava quando a gente não tinha essa percepção. Então, a doutrina espírita é assim, o cristianismo redivivo. É o cristianismo redivivo. É através da doutrina que nós vamos ter todas essas percepções, toda essa informação, tudo aquilo que nós podemos utilizar a nosso favor. Está em todos os livros, basta nos estudar e, claro, colocar esse estudo em prática. A doutrina, ela vem ser o cristianismo porque ela retoma essa mais pura mensagem. Quantas vezes vamos encontrar as passagens do Mestre sendo retomada por Kardec, sendo retomada pelos Espíritos através de mensagens belíssimas que nos apontam coisas que fazem referência somente ao nosso eu interior. E nós muitas vezes nos perdemos nas exterioridades, como acontecia com os fariseus. Nem o deixemos, meus irmãos. Permitamos então que essa doce mensagem da doutrina encontre o nosso coração. E aí a gente vai ter uma mensagem de um espírito israelita, falando sobre a nova era, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9. É interessante a gente dizer que nesse capítulo, Kardec está falando que Jesus não veio destruir a lei. E aí ele vai apresentar esse desenvolvimento que Jesus daria a essa lei. E aí, em determinado momento, ele traz para nós, um título de nova era e alguns espíritos comentando sobre essa nova era. Um é esse que nós estamos trazendo para vocês, o outro é Fênelon e também Erasto. No caso da mensagem do espírito israelita, ele vai trazer para nós o seguinte, que Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos até nós, e que ali já se tinha o embrião do que seria a moral cristã. Nos 10 mandamentos, que a gente tem que lembrar que aquelas leis mosaicas, elas funcionavam de uma forma diferenciada. Mas nós já tínhamos o embrião do que seria a moral evangélica do Cristo. E depois vem o próprio Cristo para estabelecer o que está aí para vocês, a mais pura moral, a mais sublime, a moral que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo. Bom, meus irmãos, o que a gente tem aqui nessa belíssima mensagem desse Espírito? A mensagem do Cristo já veio com esse intuito de fazer jorrar dos corações humanos a caridade e o amor do próximo. Ele já tinha essa possibilidade de fazer com que a gente se capacite cada vez mais a esse trabalho. Quer dizer, é a mensagem do Cristo que já estava nos dizendo da fraternidade, da solidariedade. E aí a gente entende que, inclusive, em João, no capítulo 7, versículo 37, Jesus diz assim: quem crê em mim, como disse a Escritura, fluirão do seu ventre rios de água viva. Quer dizer, já nessa passagem de João, a gente já vê esse jorrar, esse fluir, essa água viva, que é aquilo que tem de mais importante a nossa verdadeira essência, a verdade que nós carregamos, o germe latente do amor. E é fazer jorrar, fazer fluir e receber as palavras do Cristo, agora com o cristianismo redivivo, e é o espírito israelita que está dizendo que o espiritismo vai completar tudo isso, que o espiritismo vai concluir a edificação do evangelho no coração dos homens, porque aí nós vamos não só crer nas palavras do evangelho do Cristo que estava lá atrás, mas nas palavras do Espírito da Verdade que retoma o cristianismo e que glorifica o Pai novamente, retomando aqueles grandes ensinamentos.
Tem também, conforme dissemos, a mensagem de Fênelon, que está no item 10, logo a seguir a essa mensagem do Espírito Israelita. E ele diz o seguinte, que o Espiritismo é de ordem divina, porque repousa sobre as leis da natureza. Então, nessa frase do Fênelon, o que a gente vai entender? O Espiritismo, ele vem, sim, é a revelação do Pai e que ele repousa nas leis da natureza porque ele é natural. Que é o que vai acontecer? Isso dá uma enorme segurança para todos nós quando vamos identificar na doutrina espírita esse cristianismo redivivo. Por quê? Porque o Kardec, lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, que é aquela mensagem que ele explica a que veio o Livro dos Espíritos e depois tem uma mensagem dos Espíritos da codificação. Mas ali o Kardec vai falar que o Espiritismo ele iniciou com as comunicações mostrando essa inter-relação entre o mundo espírita e o mundo material, mas que mostrou para nós que essa inter-relação, na verdade, ela não tem nada de sobrenatural. Ela é estritamente baseada nas leis da natureza. É baseada numa lei natural, que viria a conhecimento nessa época, em 1857, para a gente poder estudar melhor e compreender coisas que antes nós não teríamos essa condição e essas informações tão necessárias de outros conhecimentos que nos auxiliaria, como o próprio magnetismo, que o Kardec era um estudioso e vai entender como tudo isso acontece, como isso realmente se realiza. E aí a gente vai entender que o Espiritismo, ele iniciou, com aquela questão do efeito inteligente, tem uma causa inteligente, ele observando todo esse processo a partir das mesas girantes. Mas depois do Espiritismo, ele já vai mudar para uma questão, ele vai tocar na ordem filosófica das coisas, ele vai falar da ordem social, ele vai falar da ordem moral e ele vai principalmente trazer para nós, meus irmãos, a chave da reencarnação. Porque através da reencarnação, que é esse pilar da nossa doutrina, é que nós vamos compreender uma série de situações inexplicadas, uma série de situações de que foram trabalhadas por tantas outras doutrinas e elas não foram explicadas devidamente. Através da reencarnação, vamos entender o que é a consolação trazida pelo Espírito da Verdade, que se dirige então ao movimento espiritismo, à própria doutrina espírita. Então, o que a gente tem? Que o Espiritismo Consolador, ele é sim esse Consolador prometido e ele vai assinalar para nós sim esse movimento, essa transformação dos corações dos homens, como também a própria movimentação que acontece no nosso planeta. Então, o Espírito da Verdade vai trazer para nós, no capítulo 6, no item 5, uma fala muito interessante, que é justamente o próprio Espírito da Verdade dizendo que é o cristianismo redivivo, que a doutrina retoma sim a mais pura moral evangélica do Cristo. Ele diz que está aí para vocês, o Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, o que tem nessa fala do Espírito da Verdade, meus irmãos? Como outrora acontecer, o Espiritismo está aí retomando, lembrando os incrédulos, mostrando que nós devemos primeiro amar e depois nos instruir. Então vejam, meus irmãos, o que é essa mensagem do Espírito da Verdade? É trazer para nós toda essa, mais do que essa informação, mas tudo isso que o cristianismo já operou no coração dos homens há tanto tempo e que a doutrina retoma na sua mais pura essência. Então, Jesus Cristo é a luz imperecível, sim, que vai raiar no horizonte da humanidade naquele período e ele vai dar continuidade ao seu trabalho, mostrando para nós o que é esse olhar altruísta, mostrando que esse comportamento altruísta, mostrando as verdades que jamais se apagariam, porque são a verdade vinda direta do Pai. É o caminho redentor que todos nós deveremos seguir, se desejamos chegar à perfeição que tanto desejamos, meus irmãos. E o cristianismo, então, ele é essa conduta
sincera que a gente assume. Ele é esse autoconhecimento, essa leitura das nossas ações. O cristianismo redivivo não é diferente disso. O cristianismo redivivo é tudo isso e mais. O entendimento de todas as alegorias, de todo o trabalho realizado pelo Cristo naquela linguagem simbólica. O Cristo, ele é o verbo de Deus. Nós temos isso na passagem de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 18, que João diz lá, no princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e contemplamos a sua glória plena de graça e verdade. Jesus era o verbo, Jesus é a própria expressão do amor do Pai por nós, em enviar o Cristo até nós com a mensagem divina, a mensagem que diz desse Pai, esse Pai tão amoroso. Olha o que Jesus consegue realizar lá no Velho Testamento, muitas vezes aquela noção do Deus vingativo, ou do Deus temerário, né? O Deus que nós temos que ter pleno respeito, que é o Criador. Jesus vai adicionar um ponto de vista do Deus bom, do Deus justo, do Deus misericórdia, do Deus Pai. Deus Pai, como na oração do Pai Nosso, em que ele diz, né? Pai nosso que estais nos céus, quer dizer, esse Pai de infinita misericórdia que acolhe a todos nós e que é todo amor. Então a gente vai entender que o cristianismo já carregava essa verdade e o cristianismo redivivo vai retomar essa verdade, continuar levando a todos esses corações. É reviver então, é buscar a essência sempre, porque a doutrina espírita nos lembra disso o tempo todo, que devemos conviver com a nossa própria essência. E explicar, né, essas alegorias todas que o Cristo trouxe nas várias parábolas, nos grandes ensinamentos, conforme dissemos no julgamento, né, agora há pouco, aquela imagem do juízo final que foi retratado como se tivesse aquela separação, mas a gente sabe que essa separação é interna, que nós vamos fazer isso dentro dos nossos corações, das nossas mentes, através da nossa consciência. Então, a gente vai poder, por exemplo, citar aqui alguns exemplos para vocês, fazendo essa analogia, né? Quer dizer, o que estava no cristianismo que a doutrina retoma e ela dá essa ênfase, né? Esse trabalho que é feito. Estamos nos referindo, por exemplo, ao encontro aí entre Jesus e Pôncio Pilatos, quando ele vai, né, ser condenado à crucificação. Em determinado momento da conversa, Pilatos diz: tu és o rei deles? Tu és rei de fato? E o que Jesus vai dizer? O meu reino não é deste mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Então, quando Jesus diz isso para nós, meus irmãos, ele está dizendo que o reino dele não é material. O reino dele é espiritual. Mas mais do que isso, o que Jesus está trazendo para nós aqui, segundo o que a doutrina retoma para a gente? Kardec nos diz o ponto de vista da vida futura. Jesus está mostrando para nós, principalmente esse, segundo Kardec, é um dos pontos centrais da doutrina de Jesus Cristo. Quer dizer, e aí a gente vai entender, né? Quando Kardec nos traz que a vida futura é o ponto central da doutrina, quer dizer, esse porvir nós temos as várias existências em que vamos à matéria várias vezes para trabalhar tudo aquilo que necessitamos, meus irmãos. E aí tem até uma passagem, nessa parte que o Kardec fala do Evangelho, ele diz uma coisa muito interessante, que a vida do Espírito é esse elo que mostra o conjunto harmonioso na obra do Criador. Por quê? Porque revela a solidariedade entre as várias existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Palavras de Allan Kardec. E aí a gente compreende, então, essa relação, esse ponto de vista da vida futura. Isso que nós vamos fazendo de estagiar constantemente em mundos cada vez superiores, até a gente chegar no mundo da perfeição, no mundo feliz, aquele mundo celestial. Qual outra passagem também que a gente vai encontrar? Quando Cristo está ali com seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Crede em meu Pai, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que a gente tem aqui, meus irmãos? O Cristo nos apresentando aquilo que a doutrina viria trazer em riqueza de detalhes. Os mundos superiores, os mundos regeneradores, os mundos de expiação e prova. O
próprio Evangelho nos dá toda essa riqueza, Santo Agostinho e tantos outros espíritos da codificação nos mostrando que são mundos em que todos nós vamos estagiar para o nosso adiantamento moral. Então veja, o cristianismo redivivo retomando a mensagem do Cristo e, claro, trazendo essa informação através das vozes dos espíritos, essa informação que nos traz a exata consolação. Então vejam que o cristianismo redivivo é essa constante consolação, esse constante trabalho que nós recebemos de nos acalmar, de tranquilizar, diante desse conhecimento tão sublime que o Cristo nos permitiu que tivéssemos conosco para todo o sempre. Então são as estações apropriadas para os nossos adiantamentos. Qual outra passagem que a gente tem aí? A de Nicodemos e Jesus. Quando ele se encontra com Nicodemos, senador dos judeus, queria entender como é que a gente vai nascer de novo para encontrar o reino dos céus. Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E aí ele quer entender, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E o Cristo vai dizer que não. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Água, símbolo material, Espírito que sopra para onde quer, Espírito que está para além da matéria. Então necessitamos do corpo físico e necessitamos aí passar pelas várias existências, espíritos imortais que somos, para poder chegar ao reino do Pai. E é interessante que aí ele vai trazer essa chave da reencarnação que já estava entre os judeus. Nós sabemos que na antiga Torá, lá estava a palavra reencarnação. Acontece que alguns estudos feitos posteriormente pelo profeta Daniel vai apresentar aí a palavra ressurreição. Mas a gente sabe que os judeus, mais ortodoxos, trabalham com a questão da reencarnação. E o Cristo estava nessa questão da reencarnação, porque é, na verdade, o conhecimento verdadeiro. Então, ele vai passar isso, e o que vai acontecer? Nicodemos não vai compreender muito bem. Então, a reencarnação, com a doutrina espírita, com o relato dos espíritos, o que a gente vai ter? As vozes dos espíritos contando da sua felicidade ou da sua infelicidade, de acordo com aquilo que eles viveram na presente encarnação. A reencarnação abre, então, quantas portas, meus irmãos, para a gente compreender uma série de questões que nos rondam, sofrimentos, aflições, esperanças, aqueles dons que parecem inatos, justamente de experiências anteriores em que fomos exímios pianistas ou talvez pintores, e a gente guarda isso na nossa memória espiritual. Então, além dessas 3 passagens, inúmeras outras passagens vão apresentar para nós aqui esse cristianismo redivivo, revivendo a mensagem do Cristo. Como não julgueis para não seres julgados, quando Cristo nos apresenta, quer dizer, o perdão das ofensas. Com a doutrina espírita, para além dos olhos físicos, nós vamos entender a necessidade do perdão. Como podemos continuar trilhando esse caminho de paz e luz se ainda deixamos de perdoar alguém ou se ainda necessitamos do perdão de alguém? Ou seja, meus irmãos, o importante é que sem essa perspectiva da Terra apenas, para além dessa perspectiva que a gente está alcançando agora com o Espiritismo, nós vamos compreender a necessidade da indulgência, de não acentuar a imperfeição alheia, essa disposição do espírito em não ver o erro e se ver, não alardear. Inclusive o Kardec tem uma fala que está nos Bons Espíritas, que é posterior à mensagem das qualidades do homem de bem, em que ele diz para nós lá que o espiritismo, bem compreendido e bem sentido, conduz a gente nessas qualidades do homem de bem, mas principalmente nos leva a caracterizar então quem é o verdadeiro espírita, porque o verdadeiro espírita é aquele que é também o verdadeiro cristão, porque um e outro são a mesma coisa. Então veja, meu irmão, o próprio Kardec já está trazendo essa informação. Então seguir Jesus é destruir os vários preconceitos, é destruir esse ranço, a maledicência, é a gente destruir a intolerância e continuar plantando, cultivando a paz, as verdades, a sinceridade, a vontade de ajudar, Porque a gente vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Então a gente entende quando Jesus fala, conhece a árvore pelos frutos, porque é pelas boas obras que nós seremos reconhecidos quando estivermos no julgamento da nossa consciência diante do nosso Pai.
mas a gente está conseguindo apresentar esses bons frutos? E quando a gente está aqui na existência material, a gente está conseguindo passar, né, para a prova de fato? Porque, na verdade, a gente não é perfeito ainda. Mas não é isso que a doutrina espírita fala que a gente tem que fazer. Tem que ir em busca dessa perfeição. Mas aí o próprio Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esse é o caminho que a doutrina nos oferece. Quer dizer, a conduta de vencer o mal, de compreender essa mensagem que está lá em Mateus, nós iniciamos falando de matar a fome, de matar a sede, para que a gente possa um dia estar realizando de fato a caridade plena, essa disposição maravilhosa, essa virtude mais meritória, a âncora de salvação em todos os mundos, como dizem os Espíritos, ou mesmo a pura emanação do Criador, conforme eles também nos apresentam. E saber que, na verdade, como o próprio Kardec coloca para nós, que é fora da caridade que não há salvação. A gente precisa urgentemente lembrar que o cristianismo redivivo vem trazer a importância de colocar em prática o quanto antes a caridade, que é o que está para vocês aí nessa passagem de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. O que ele vai trazer para nós, né? O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Falando a questão da caridade, a gente vai provar porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Então vejam, meus irmãos, o cristianismo redivivo está conosco, está nos lembrando de toda a urgência em trabalhar em prol do próximo, como também em nós mesmos. E aí o Paulo ainda fala, né, que a gente tem que submeter as nossas ações ao controle da caridade, porque só assim a gente evita de fazer o mal e também a gente começa a fazer somente o bem. Na Revista Espírita de setembro de 1861, a gente tem a mensagem desse espírito israelita, né, que inclusive nós citamos aqui, que está na codificação. Lá na Revista Espírita ele está fazendo referência justamente a esse processo de nova era e como que se deu, né, que a gente comentou aqui agora, que iniciou com Moisés, passou pelo Cristo e depois já não viria na figura de uma individualidade. Mas que o Espiritismo, ele é aquele que vai concluir a edificação do Evangelho, que é ele que alarga os horizontes para que possamos perceber toda essa infinidade de assuntos, de temas e de grandes revelações. São grandes revelações que chegam até nós por amor do Pai, pela misericórdia divina, que tenhamos condições de sermos consolados dessa maneira, que vai trazer esses conhecimentos doutrinários, de modo que um dia eles não estejam somente nas palavras, mas que eles se tornem atos, que eles se tornem pensamento, que eles se tornem ação verdadeira no bem. Então Jesus não disse tudo, mas lançou as sementes, segundo diz o Espírito israelita, sementes que seriam aproveitadas por gerações futuras. E aí ele diz isso aí, ó. A missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios de homem a homem. Então veja a responsabilidade do Espiritismo. É a aurora da fraternidade universal que se levanta. Olha que bonito, meus irmãos. É a aurora da fraternidade universal, o que temos diante de nós. Quanto amor do Pai e quanta responsabilidade de termos conosco esse conhecimento. E aí a gente pensa, mas será que só os espíritas que vão conseguir realizar isso? A gente sabe que não. O próprio capítulo 15, o Kardec nos disse que fora da caridade não há salvação. E o próprio Kardec coloca no texto desse capítulo dizendo que o Espiritismo, em concordância com o Evangelho, diz que a caridade independe da crença, importa que se compreenda, que se pratique a lei divina. E aí a gente entende, por exemplo, mas como que então o Espiritismo, como revelação, tem nos auxiliado tanto, né? Independente se a pessoa é espírita ou não. É o que a gente vai ver nas infinidades de pesquisas que já estão sendo reveladas até nós. Como as lembranças de vidas passadas, estudadas por neuropsiquiatras, por psicólogos, e que vão bater na tecla da questão da reencarnação, que a gente vai realmente tendo aí essas várias existências, vamos guardando lembranças que voltam, e outros
como os médicos, né, que trabalham com a depressão, com a esquizofrenia, com a saúde mental de modo geral, já estão aceitando o passe com uma energia que auxilia no tratamento, já estão aceitando, inclusive, o ponto de vista das obsessões, porque não está lidando somente com a questão física. Então, são uma infinidade de assuntos dentro da doutrina espírita que estão sendo trabalhadas por essa ciência exterior que é considerada materialista, mas que está dando aí a resposta de que o Espiritismo veio com essa missão de revelar a nós a verdade que o Cristo prometera para nós. E aí a gente luta hoje por mais verdade, por mais justiça, por mais respeito. Somos melhores hoje, com certeza, meus irmãos. E é importante a gente pensar assim, porque essa caridade, que é o amor em ação, né, que é essa direção ao amor maior, ela já acontece sim, do modo que a gente já consiga trabalhá-la, mas que ela continue se espiritualizando cada vez mais, que ela continue saindo, né, das baixas condições e vai assumindo as alturas necessárias. Que a gente vai conseguindo aprimorar esse sentimento de caridade dentro de nós. Então, que a gente tenha coragem, meus irmãos, muita coragem. Não vamos deixar as lutas difíceis nos vencer, nos abater, trazer desânimo. Vamos manter a nossa fé, nossa esperança, porque o que é a doutrina espírita como o cristianismo redivivo, senão a fé inabalável no porvir, senão essa esperança, né, que Jesus nos prometeu e realmente cumpriu, trazendo esse consolador. Então, a doutrina, ela se apresenta como um grande manancial de luz, esse manancial que jorra, esse manancial que traz consolação, esse manancial que traz conhecimento, que realmente nos dá a disposição de continuar sermos aqueles que com boa vontade vamos superar sempre. Cada existência nossa é para superar. Nós estamos aqui com essa iniciativa, com essa vontade, com essa verdade dentro de nós. Então, nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Jesus jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria. Deixou conosco o Consolador, mas Ele ainda está conosco através dos seus benfeitores, através dos nossos protetores. Mas também, quando a gente lembra novamente, fazendo analogia do cristianismo redivivo com o cristianismo puro, quando nessa passagem de João, no capítulo 6, versículo 16 a 21, o Cristo estava ali com seus discípulos, porque os discípulos estavam enfrentando a tempestade e o Cristo estava orando. E aí o Cristo se apresenta ali em perispírito para os ajudar, porque eles enfrentavam os grandes obstáculos, como nós muitas vezes enfrentamos. E que Jesus vai dizer? Eles estavam horrorizados, não sabiam o que estava diante deles. E Jesus os acalma dizendo: sou eu, não temais. E então, na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 19, o que temos ali? Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim todos os sofredores, e eu lhes darei o remédio para os males da vida. Que bálsamo é esse? É o amor, é a caridade. Então vejam que belíssima passagem. Na doutrina espírita nos lembramos, não estamos sozinhos, estamos com Cristo em nossa direção. E então o cristianismo redivivo é essa constante companhia de Jesus conosco. A gente está com Ele do nosso lado, como agora, meus irmãos. Estamos aí com o cristianismo redivivo, com os nossos estudos, com o nosso trabalho no bem. Estamos na companhia do Mestre amado. Já podemos ser, então, os servidores dele, né, meus irmãos? Conforme está lá em Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 28, aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a redenção à vida de muitos. Então, o que a gente compreende, que a gente já tem condição de servir à luz. Mesmo que ainda tenhamos muito caminho interior a resolver, mas nós temos condições sim de trabalhar na companhia de Jesus, servindo a sua mensagem consoladora, sendo exemplo, sendo aquele que aconselha, sendo aquele que é indulgente, aquele que evita a maledicência, aquele que respeita a diversidade, aquele que tolera, aquele que ama,
que ama sem pensar, que faz o bem por fazer, porque ele tem vontade de fazer. Então sejamos esses servidores para a gente cumprir as tarefas autoiluminativas e aquelas que vão iluminar outros corações. Então a gente já está em vias de terminar o nosso estudo e a gente já tem então o que significa esse cristianismo redivivo, esse conhecimento todo que foi trazido pela doutrina espírita. E aí a gente faz uma relação com uma passagem belíssima que está no Evangelho de João, da mulher samaritana, que é capítulo 4, de 1 a 42. O que nós temos ali? Jesus vai descansar ali, enquanto a mulher chega para tirar a água do poço. E ele diz que está com sede, ela veio com medo, porque os judeus não falavam com os samaritanos, mas ela vai dizer que não se falava, e Jesus vai falar, olha, se você, essa água que você está aí retirando, você terá sede novamente. Mas se você beber da água que eu lhe der, não terá sede jamais e se tornará uma fonte de água viva jorrando para a vida eterna. Ela não vai entender, mas ele vai dizer que essa fonte de água viva é quando a gente consagra o Pai em espírito e verdade e que chegará o momento em que isso vai acontecer. Quem somos nessa história? Essa mulher samaritana que busca, que estamos com sede e vamos encontrar na doutrina espírita a fonte de água viva jorrando para a vida eterna, porque é o Consolador. A doutrina é o cristianismo redivivo, que está diante de nós para nos lembrar das mensagens e para nos trazer sempre a suprema consolação. Então aí nós vamos ter esse encontro transformador com a doutrina, mas é uma espécie de reencontro com Jesus. Então transforma em um duplo sentido. Então essa água viva, essas mensagens belíssimas de grande conhecimento, essas mensagens que nós devemos deixar jorrar, abrir as comportas da nossa alma e permitir que jorre o amor. E aí no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, nós temos como é que a gente pode fazer isso com o nosso solo íntimo, que o Espírito diz assim, o Espírito amigo, que arroteie o solo ingrato com o esforço da sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire a semente que escolheu boa, que regue com seu amor e a sua caridade. Essa imagem desse cultivo do solo íntimo, essa imagem desse cultivo tão necessário, meus irmãos, que estamos todos os dias tentando mexer mais, colocar mais adubo, o adubo da esperança, o adubo da paz, adubos que nos fazem tanta falta, mas que o Cristo está aí para nos mostrar o caminho. O cristianismo redivivo está trazendo essa importante mensagem até nós. E aí a gente chega então, ao final do nosso estudo, lembrando que Jesus um dia disse, vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração. Ao que então o Espírito da verdade vem dizer, estou convosco e o meu apóstolo vos ensina, bebei na fonte viva do amor. Então, meus irmãos, que nesse instante bebamos na fonte viva da doutrina espírita, esse cristianismo redivivo, que agora o Cristo ressurge no horizonte das nossas almas, nos banhando com a sua luz imperecível. Façamos então a oração final, agradecendo mais uma vez ao Mestre, agradecendo mais uma vez a doutrina codificada por Kardec e agradecendo a todos pela bondade de estarem conosco mais uma vez. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, gratidão é o que podemos somente externalizar por termos entre nós o cristianismo redivivo. A mensagem que o Cristo um dia prometera, esse Consolador que estaria para sempre conosco. Que sintamos o banhar de luzes derramar sobre todos nós. Que sintamos essas luzes sendo trabalhadas no nosso íntimo, entrando nos nossos corações como bálsamo salutar. Derrama sobre as águas colocadas tudo aquilo que nós necessitamos para sempre continuarmos no caminho do bem, no caminho da paz. Benfeitores amados, o que dizer? Estamos diante
de uma mensagem tão edificante, o cristianismo redivivo. Muito obrigada, meus irmãos, porque ela hoje é a responsável por nós sermos melhores a cada dia. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não nos esqueçamos, Jesus, não nos esqueçamos de fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Fiquemos em paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.